Olá, bom dia, quarta-feira, 13 de maio de 2015, você vai ver no portal da Assembleia. Tudo é descoberto na penitenciária de Pedrinhas, em São Luís. A privatização do sistema de água e esgoto em municípios maranhenses e os problemas na rede pública de saúde foram dois dos destaques da sessão plenária. No segundo episódio da série Retratos da Violência, você vai ver como a criminalidade tem chegado ao interior do estado. E mais, os encantos da Praça Gonçalves Dias, um dos cartões postais da cidade. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. A privatização no sistema de águas e esgotos em municípios maranhenses e os problemas da rede pública de saúde foram dois dos destaques na sessão plenária de ontem. Dia Internacional da Enfermagem também foi lembrado pelos deputados. O tema que movimentou a sessão nesta terça-feira foi a privatização no sistema de água e esgoto no interior do estado. No tempo dos partidos, o deputado Alexandre Almeida denunciou aumento nas taxas de novas ligações feitas pela Companhia de Água no município de Timon. Com a privatização do sistema de água e esgoto em Timon, decisão do prefeito de Timon, o valor que a empresa Águas de Timon está cobrando para nova instalação de água numa residência saiu de R$ 35 para R$ 142. Um absurdo, senhor presidente. O deputado Rafael Leitoa rebateu as denúncias e fez esclarecimentos. O senhor coloca realmente um aumento de um serviço, ligação nova. Ligação nova, por que ocorreu esse aumento? E isso não foi decorrente da concessionária, isso já estava no edital. A previsão desse valor já estava prevista no edital. Porque o SAAI, a autarquia municipal, eles apenas executavam a mão de obra, o material da ligação nova, a escavação da ligação nova, a recuperação da sua calçada era por conta do morador, era por conta do usuário. E hoje todo o serviço de instalação nova é de competência e responsabilidade da concessionária Águas de Timon. Já o deputado Edilásio Júnior tratou de problemas de contratos no Detran Maranhão. E agora eu pergunto, se o próprio diretor do Detran afirma que nunca enviou nada ao Tribunal de Contas, como é que o líder do governo veio até esta tribuna e disse que já havia sido enviado ao Tribunal de Contas o contrato da classe segurança? O deputado Carlinhos Florencio levantou problemas sobre a prestação de serviços públicos no município de Bacabal. O deputado Roberto Costa tratou sobre o mesmo assunto. O deputado Júnior Verde destacou proposições apresentadas à mesa diretora da Assembleia Legislativa. E a deputada Valéria Macedo lembrou do Dia Internacional da Enfermagem. Eu quero aqui convidar todos os deputados e deputadas para refletirmos aqui, fazer um levantamento da nossa vida, que diz muito aqui nessa frase, que todos nós temos uma história ligada à enfermagem. Se a gente for pensar no nascimento dos nossos filhos, ali num problema de saúde de nosso pai, da nossa mãe, de um parente, de um amigo, de um cuidado, de uma vacina no hospital, dos nossos filhos nos postos de saúde, de um curativo, de uma assistência domiciliar em casa, enfim, nós vamos nos lembrar ali da figura do enfermeiro, do auxiliar do técnico de enfermagem. Por isso que ele faz parte da nossa vida. Já a deputada Andréa Murá denunciou que o CEMESP, que é o Centro Especializado no Tratamento do Diabetes, praticamente deixou de atender pacientes. É para nós pararmos e refletirmos se o governo está agindo correto, seja lá pelo que for, seja, deputado Vinícius, porque está mudando de empresa, seja porque não tem mais médicos, seja por qual motivo. O fato é que até dezembro de 2014 existiam 35 médicos atendendo diariamente no CEMESP, com 16 especialidades, e hoje, se Vossa Excelência for lá, tem 8 médicos no CEMESP. E está aqui como está o CEMESP hoje, deputada Nina. Porque não tem médicos atendendo no CEMESP.
Duas comissões do Legislativo se reuniram para deliberações. A de Constituição e Justiça tratou sobre a meia entrada em eventos culturais para pacientes com câncer. E a de Meio Ambiente debateu política nacional de resíduos sólidos e o fim dos lixões no Maranhão. A Comissão de Constituição e Justiça deliberou sobre várias matérias. Entre elas, a proibição do uso de laser, buzinas marítimas e objetos semelhantes em estados de futebol do Maranhão. Outro projeto analisado foi o que trata sobre meia entrada em eventos culturais a portadores de câncer. Atrapalha o espetáculo, principalmente do futebol, vôlei, basquete, nessas atividades esportivas, tendo em vista que tira a concentração. A gente já teve casos de goleiros que tiveram atrapalhados em sua função de fazer a defesa lá no time em função desse tipo de artefato. O outro projeto mencionado por você é um projeto que prevê, na verdade, a concessão de meia entrada aos portadores de câncer. Foi pedido para que fosse retirado de pauta para que pudesse ser estabelecido de que forma o portador de câncer vai comprovar para ter direito à meia entrada. Outro assunto tratado pela comissão foi a questão de limites territoriais nos municípios de João Lisboa, Buritirana e Senador La Rocque. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça lembrou que uma reunião está programada para discutir o tema. A ideia do plebiscito contempla Senador La Rocque. As duas outras partes, Buritirana e João Lisboa, não querem que seja realizado o plebiscito. Por isso que solicitaram a audiência pública aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Já realizamos e vamos realizar na semana que vem com o senador La Rocque. E isso nós vamos cumprir o nosso papel, que é justamente ouvir todas as partes. A solução não está com a Comissão de Constituição e Justiça, nem está também mais com a Assembleia Legislativa, está justamente com a decisão do TRE. A Comissão de Meio Ambiente esteve reunida também nesta terça-feira e na pauta de discussão a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a falta de recursos financeiros dos municípios para a implantação dos lixões. Nós estamos unidos aqui, junto com o deputado Rafael Leitor, o deputado Adriano Sarney, a Comissão de Meio Ambiente, para que a gente comece do zero esse debate aqui na Assembleia Legislativa e que a gente possa levar uma solução cabível às necessidades da nossa região e dos municípios do estado do Maranhão. A data da audiência pública ainda não foi definida pela Comissão de Meio Ambiente. A agenda de trabalhos ontem aqui na Assembleia foi extensa. Uma audiência pública foi realizada para discutir a convocação dos aprovados no concurso da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil do Maranhão. O concurso foi realizado em 2012. Já a polêmica envolvendo os donos de bares e restaurantes da Avenida Litorânea foi debatido pela Comissão de Assuntos Econômicos. Nesta terça-feira, o presidente do Legislativo, o deputado Humberto Coutinho, recebeu ainda a visita do comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Alves. A cobertura completa desses 3 eventos você acompanha no portal da Assembleia, segunda edição, que começa à 13h. E por falar em compromissos de trabalho, o deputado professor Marco Aurélio cumpre a partir de hoje uma agenda extensa na região tocantina. O deputado segue para o sul do Maranhão em uma comitiva do governo que vai fiscalizar obras, entre elas o projeto de construção do campus agrário da UEMA, as ações do programa Mais Asfalto, e o parlamento falou sobre a viagem com a nossa equipe de reportagem. O senador vai justamente fazer essa vistoria no primeiro momento, mas vai também focar em uma pauta que é muito positiva para a cidade e para toda a região tocantina, que é justamente a construção de um campus agrário da UEMA em Imperatriz. Essa é uma luta muito antiga. O curso de veterinária de Imperatriz, por exemplo, já chegou a ser suspenso, já deixou de ter ofertas em vestibulares da UEMA, porque o Conselho Regional de Medicina recomendou que, se não houvesse investimento, não teria condições de continuar o funcionamento, de ter novas turmas. E é um sonho antigo e será lançado justamente, o governador vai estar verificando, avaliando, conhecendo em loco o terreno que o Sindicato Rural dos Produtores Rurais doou para o Estado para construir justamente esse novo campus da UEMA. E esse investimento será em torno de 15 milhões de reais. O projeto já está sendo feito, já está em fase de conclusão para justamente preparar e iniciar as obras. É um projeto que vai contemplar laboratório, futuramente um hospital-escola, e isso vem alegrar bastante. Além disso, vem investimentos também do programa Mais Asfalto em Açailândia, que será lançado na quinta-feira. O governador vai estar também com o ministro da Saúde em Imperatriz, conversando com a classe médica, e também em Montes Altos, em uma aldeia.
Da mesma forma, terá também agenda com a associação dos municípios da região tocantina. Você vai ver no próximo bloco, o túnel é descoberto na penitenciária de Pedrinhas, em São Luís. E mais, no segundo episódio da série Retratos da Violência, você vai ver como a criminalidade tem chegado ao interior do estado. Logo após o intervalo. Você sabia que a cobrança indevida de dívida deve ser devolvida em dobro? Está previsto em lei. O artigo 940 do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor dizem: aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. Já a cobrança de parte de uma dívida, sem ressaltar as quantias já pagas, ou cobrar a mais que o valor devido, ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele foi exigido. O consumidor que identificar algum erro nos seus dados cadastrais também pode exigir a correção desses dados cadastrais, devendo ser atendido no prazo de 5 dias úteis. O mesmo ainda deverá ser informado quando a correção for efetivada. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Nossas ruas andam cheias, carros, motos, obras, congestionamentos. Só tem uma coisa faltando nisso tudo: gentileza. Por isso nosso desafio é encher as ruas de gentileza. No sinal, no congestionamento, nas faixas, estacionamentos, estradas e rodovias. Gentileza por toda parte. Vamos incentivar assim a educação e o respeito entre as pessoas no trânsito. Experimente você também distribuir gentileza e receba em troca um trânsito melhor. A TV Assembleia abraça esta causa. Um túnel de aproximadamente 3 metros de profundidade foi descoberto ontem na penitenciária de Pedrinhas, em São Luís. Segundo informações da Secretaria Estadual de Justiça e Administração Penitenciária, o buraco foi localizado sobre um beliche de uma cela em um dos pavilhões. De acordo com a Secretaria, o plano de fuga que estava sendo executado há cerca de 10 dias foi desarticulado durante a operação realizada pela Polícia Militar com o apoio de homens do Grupo Especial de Operações Prisionais. Ainda nesta terça-feira, 5 homicídios foram registrados na região metropolitana de São Luís, segundo informações dos plantões policiais. E o Portal da Assembleia está exibindo desde ontem a série Retratos da Violência. No segundo episódio, você vai ver que a criminalidade não está só na capital. Ela também já chegou aos municípios do interior. A população convive com a insegurança, o medo e os assaltos e o tráfico de drogas, que é a mãe de quase todos os crimes. A sensação de insegurança não é um drama vivido apenas pelos moradores da região metropolitana de São Luís. No interior do Maranhão, tráfico de drogas, assaltos e estupros espalham medo pela população. Muita coisa acontecendo aqui no Maranhão. É assalto, ninguém pode mais andar, nem o dia ninguém pode andar, a gente anda, mas é substatório, é com medo. A segurança está péssima. Cada vez pior, caótica mesmo. É assalto todo dia, toda hora. A minha filha mesmo já foi vítima. Anteontem, esse cartório Vila Verde foi vítima, então aqui nós não temos a mínima segurança. O comandante do 11º Policiamento de Timon, a 430 quilômetros da capital maranhense, reconhece que a situação é grave. A reforma e ampliação do quartel, ela é de suma importância, considerando que nessa estrutura ela contém aí a questão do atendimento ao público, né, que é a nossa central de operações, que está funcionando de forma precaríssima, ainda com sistema de comunicações da linha analógica. Nós estamos aí sem uma previsão
para recebimento de viaturas, o que muito nos preocupa, isso tem levado a um gasto considerável em manutenção de viaturas velhas, né? Um dos crimes que ocorrem com maior frequência no interior do Maranhão preocupa pela violência. São os assaltos a banco e a explosão de caixas eletrônicos. Segundo o Sindicato dos Bancários, em 2014 foram registrados 19 assaltos e 45 arrombamentos em todo o estado. Este ano, até agora, já são 9 assaltos e 22 caixas foram violados. Ainda tem a saidinha bancária, que no ano passado foram 11 casos e em 2015, 4. Na madrugada do dia 8 de maio, 12 homens fortemente armados explodiram os caixas eletrônicos de uma agência bancária no município de Matinha, a 200 quilômetros de São Luís. Eles renderam um grupo de pessoas que estavam em um bar próximo e de lá seguiram até a agência. Depois do assalto, fugiram em motos e uma caminhonete. Apenas 2 policiais fazem a segurança do município. No dia 5 de maio, outra agência, em Esperantinópolis, na região do Médio Mearim, também foi assaltada por 15 homens. Trabalhar nessas condições causa pânico. Nós temos no estado do Maranhão 84 municípios que não têm policial. O sindicato tem cobrado do poder público, especialmente da Casa Legislativa, a aprovação de um projeto de lei que foi encaminhado para lá, em 2011, foi aprovado naquela casa e foi vetado pela ex-governadora do estado. Com a nova legislatura, nós reencaminhamos esse projeto e aguardamos que ele seja aprovado, que esse projeto obrigue os bancos a instalar itens de segurança que visem minimizar, se não acabar, mas minimizar as ocorrências de assalto, de arrombamento e de sequestro, inclusive de bancários. Na Assembleia Legislativa, projetos de lei, indicações e requerimentos apresentados pelos parlamentares buscam soluções para a violência. O deputado Raimundo Cutrim pediu um posto policial no povoado de Jacaré, em Penalva, em decorrência do alto índice de assaltos, estupros e homicídios. Segurança hoje não é só em Penalva, o estado todo está numa situação difícil. O governador está chamando os excedentes da Polícia Militar, está chamando outra equipe agora, nomeou agora delegados, peritos, mas ainda é muito pouco para o problema que se tem. Então o governo achou uma situação gravíssima e vamos trabalhar, dando as sugestões para que a gente possa voltar a ter o direito de ir e vir. Para os problemas com a violência, existem as soluções e a polícia é um dos instrumentos de todo esse processo. E sobre esse assunto eu converso agora com Augusto Barros, que é delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão. Bom dia, delegado, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado. Como a gente viu aí na matéria, a violência ela não escolhe o local do Estado onde atuar, né? A gente pode dizer que praticamente todos os pontos do Estado a violência é por igual. Vocês também têm essa sensação ou ainda existem pontos seguros que a gente pode relacionar? Na realidade, um dos desafios que nós temos hoje é exatamente esse, é o de desenvolver as estruturas de policiais no interior dos estados, paralelamente, no interior do estado, né, todos os municípios, paralelamente ao que se faz na capital. Nós sabemos que o tráfico de drogas, ele puxa, né, essa locomotiva do crime e é um mercado em expansão. Quando nós temos hoje cidades que até pouco tempo eram extremamente seguras e as pessoas podiam deixar seus itens, bicicletas, na porta da casa. Isso não faz muito tempo no interior, a gente dizia que podia dormir com a porta aberta, Podia dormir com a porta aberta, tudo a gente já sabe, que já verifica que em muitos desses locais já não há mais a mesma segurança. E o que traz esse tipo de insegurança? Ao mesmo tempo em que faltam políticas públicas como educação, lazer, cultura de modo geral, saúde, chega também, paralelamente, né, pela falta de segurança também, né, a droga. Então nós temos um mercado consumidor muito forte,
né? O Brasil, de modo geral, e principalmente as áreas menos favorecidas culturalmente, socioeconomicamente, elas também são mais fáceis de proliferar, né? De ver proliferado o consumo, o tráfico da droga. Com todas as mazelas, né? Pequenos furtos, roubos para consumo, para venda de produtos roubados, para aquisição da droga. Nós vamos já falar sobre mais efeitos da droga, mas ainda com relação ao interior, a repórter citou a questão dos assaltos a bancos que a gente vê muito no interior do estado. Esses assaltos, de alguma forma, essa modalidade de crime, quero dizer, de alguma forma, ele tem a participação de quadrilhas de outros estados, a gente recebe, vamos dizer assim, a gente recebe essas quadrilhas, como é que é tratada essa questão dentro da polícia? Infelizmente, hoje nós também já exportamos assaltantes de banco. Né? Então, nós temos um estado muito grande, as grandes distâncias entre as cidades, os baixos efetivos policiais, eles são um convite, né, a esses criminosos que escolhem as cidades cujas rotas de fuga são previamente planejadas e são mais fáceis e cujos efetivos policiais também são reduzidos. Então eles fazem essas escolhas, né, traçam um plano e atentam contra os bancos. Apesar de ser um crime que choca muito pela repercussão que tem, ainda não é o nosso maior problema. Nossos índices em comparação a alguns municípios vizinhos estão, digamos assim, dentro dos limites que a gente vem acompanhando. Então, quando a gente fala quando a gente coloca dessa forma, não é dizendo que aceitamos esse tipo de crime, é dizendo que ele está numa média que vem ocorrendo nos últimos anos. É que a proporção dele é mesmo, como o senhor falou, enorme e acaba afetando muita gente ao mesmo tempo e tem um impacto maior com a notícia. É mais por esse lado, né? A notícia, às vezes, ela é mais danosa do que o ato em si propriamente. É uma afronta ao Estado, principalmente esses assaltos com reféns, né? É uma afronta às instituições policiais, é uma afronta ao Estado e causa, de fato, um temor muito grande. Né? Mas se nós tivéssemos que escolher o inimigo número 1 para combater, como nós temos que, e nós não podemos fazer isso, nós temos apenas que distribuir recursos para todos os combates em todas as frentes, o tráfico de drogas continua ainda sendo, né, um dos mais... É incrível, né? O tráfico de drogas, ele está em primeiro lugar em todas esses rankings, vamos dizer assim, de violência. A gente esteve conversando com o promotor de justiça, o doutor Cláudio Cabral, e ele citou exatamente isso. A droga é a mãe, o tráfico de drogas é a mãe de quase todos os males. Para vocês, essa situação, como é que vocês conseguem detectar os pontos onde deve ser atacados? Porque eu imagino que são tantos os pontos, são tantas as ramificações, briga de gangue com gangue, briga de viciados em troca de qualquer dinheirinho, assaltos por um dinheiro a mais. Como é que vocês conseguem fazer esse mapeamento do combate? Na realidade, nós temos que fazer uma divisão de trabalho, é fato. A Polícia Militar diariamente apresenta consumidores e pequenos traficantes presos, espalhados por todo o Estado. Diariamente, pequenas bocas de fumo são fechadas e são apreendidas quantidades entre poucas gramas e 1 quilo, são apresentadas diariamente em vários pontos do Estado. Em outra ponta, a polícia também combate, buscando diminuir, né, a chegada desses grandes carregamentos de droga. E aí nós temos já uma investigação qualificada para poder fazer cessar o trânsito dessas drogas em maior quantidade. Então, semana sim, semana não, nós estamos nos deparando com grandes apreensões de drogas sendo feitas. A gente teve há pouco tempo que foi uma das maiores, né? Que a gente teve, que foi carregada em carrinho de supermercado, né? Já tivemos várias. Ano passado foram incineradas toneladas de drogas. E a gente tem uma base e temos uma programação para aumentar exponencialmente essa apreensão de drogas. Para isso que nós estamos buscando uma estratégia de interiorização das principais estruturas policiais de investigação. Há um projeto que já foi parcialmente deferido de reestruturação pelo governo, de reestruturação da estrutura da Polícia Civil. Nós temos a criação de 3 novas superintendências, dentre elas a de combate às drogas e a de investigação de homicídios e proteção à pessoa. Essas 2 estruturas, elas estão programadas para serem interiorizadas. As principais delegacias regionais vão ter bastante trabalho. Irão receber, exatamente, uma delegacia especializada em drogas e uma delegacia especializada em investigação de homicídios, com vistas exatamente a fazer retroceder, né, essa circulação de drogas através de uma investigação mais qualificada e baixar os índices de homicídios que também começam a crescer no interior. No interior do Estado, essa movimentação, vamos dizer assim, da droga, já está
pode se dizer comparada com a da capital? Aqui na capital a gente já sabe que é intensa vocês fazem essas apreensões, mas no interior essa situação é igual? Ainda não há comparação, né, do interior com a capital. A capital ainda detém a grande quantidade de droga que circula por conta digamos assim, desse mercado aquecido que é a capital, a região metropolitana, né, que compõe os 4 municípios aqui, né, da área metropolitana da Grande São Luís. Agora, no interior, qual é a nossa preocupação? É porque são exatamente 217 municípios ao todo. Então, nós temos cidades pacatas com uma sociedade que ainda não está acostumada com esse tipo de criminalidade e que começa a se deparar, né, com seus jovens. Ainda nós não temos uma estrutura ainda educacional, nós não temos nenhum centro de reabilitação, nós não temos condições básicas de fazer com que aquela droga não chegue e se instale. E esse é o desafio, né? Combater efetivamente, porque esse é um atrativo para quem quer vender a droga. São mercados consumidores em ascensão. São pessoas que não consumiam e vão passar a consumir droga e facilitando, né, digamos assim, a pulverização dessas quantidades de droga que chegam ao Estado. O senhor está dizendo que a gente é um mercado consumidor em ascensão, mas a gente ainda tem a maconha como ponto forte da comercialização? Certamente. A maconha ainda é a droga mais apreendida. Né? As quantidades da maconha sempre são maiores do que das outras drogas. No entanto, o crack, que é uma droga muito mais perigosa, por conta da dependência que causa, por conta do efeito devastador, né, biologicamente falando, né, sobre o corpo humano, né, e por conta também da alta lucratividade que oferece àqueles que a traficam. E isso daí vem trazendo toda aquela gama de crimes, né, e que aumentam nossos índices. São as disputas de território, as cobranças por pagamento de dívidas, as vinganças pessoais, os roubos para pagamento ou para consumo, os homicídios, né, entre rivais. Esse tipo essa lógica da exploração do narcotráfico, ela traz em si todo esse sistema, né, nocivo. Eu lembro que o senhor veio aqui, ainda na administração passada, que o senhor ainda não era delegado-geral, e estava havendo uma espécie de boom da violência aqui em São Luís, logo no final do ano passado. E o senhor esteve falando que era a desarticulação de gangues em outros estados que estavam, vamos dizer assim, exportando. Cada um estava procurando um ponto onde se alojar. Essas gangues, esses traficantes que chegaram aqui nessa época que o senhor se referiu, eles continuaram aqui ou depois que a coisa aquietou, eles voltaram para o lugar de origem? Ou a gente acabou ficando com essas criaturas? Ainda é uma minoria, mas nós já temos aqui no Maranhão, sim, inclusive estrangeiros, né, traficando droga, trazendo droga da Bolívia, de outros locais. E no que diz respeito a assaltos a bancos e outros tipos de crimes, a gente já não tem tanta necessidade, digamos assim, tanta presença física de criminosos de outros estados. Lá na fronteira que nós temos ali com o Piauí, nós temos já um trânsito maior de assaltantes de banco, né? A Imperatriz, ali entre Imperatriz e Tocantins também há um trânsito maior, mas o Maranhão já tem sim muitos criminosos especializados por conta do tempo daqueles que já cumpriram pena fora e retornam e criam sua rede de contatos e começam a planejar assaltos e fazer conexões, facilitando o próprio tráfico de drogas. Então nós temos sim estrangeiros traficando, né, traficando drogas e armas para o Maranhão, e nós temos... E trazendo o know-how deles para o nosso pessoal. Trazendo know-how também, e nós já temos também maranhenses assaltando, infelizmente, em vários pontos do país. A gente tanto recebe quanto exporta, né? Já, exatamente, é a lógica já do crime. Doutor Costa, se eu tivesse que fazer uma avaliação assim, o senhor diria que a polícia está conseguindo dar conta do recado? Eu diria que com os efetivos que nós temos, com os investimentos ainda muito limitados, né, que as polícias recebem anualmente, eu posso dizer que nós temos as melhores polícias do mundo. Né, e eu não falo isso para justificar os índices. Nós fizemos uma análise recente agora, até a data de ontem, né, dos 10 crimes mais comuns, os 10 crimes de maior incidência, né, as taxas de 8 foram menores para o mesmo período, né, este ano do que no ano passado. Então, o que nós estamos observando é uma queda em vários índices. E eu falo isso não como uma comemoração, porque nós sabemos que esses índices eles podem variar em um curto espaço de tempo.
mas é sim algo para se considerar relevante e para se observar, para que esse padrão se mantenha. Isso, Nós estávamos antes com uma tendência de crescimento nos últimos 4 anos de todos os índices. A partir deste ano, né, muito mais pela gestão dos recursos que nós já tínhamos, muito mais pela integração entre as polícias, pelas práticas aproximadas que foram criadas, né, e pelo apoio que nós temos recebido, e o policial tem se sentido mais seguro com isso, é fato, nós conseguimos fazer retroceder vários desses índices. Então, até para o meu espanto, quando eu pedi esse levantamento ao nosso setor de análise estatística e pude verificar que dos 10 crimes com maior incidência, 8 estavam menores do que no ano passado, então isso nos dá um alento de saber que, em havendo mais investimento, isso é verdade, com o aumento dos efetivos, né, nós não vamos poder fazer com que a droga cesse completamente, pois inclusive países em que a droga é punida com pena de morte e países que têm uma estrutura muito mais forte como os Estados Unidos não conseguem evitar que essa droga chegue. Mas aqui, né, com todas as nossas limitações, nós estamos conseguindo dar um bom combate a todos esses tipos de crime. E eu acredito que com o investimento nós iríamos muito mais longe. A gente chega um pouco mais longe. Sim. E essa queda assim, motivo de comemoração, qualquer diminuiçãozinha, seja lá de um tracinho no índice de violência, a gente já fica satisfeito, sabe que a polícia de alguma forma está dando a resposta que a sociedade precisa e que fica cobrando. A gente fica cobrando todo dia, mas é porque a gente precisa se sentir seguro. Doutor Augusto Barros, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor. Eu agradeço. A Polícia Civil fica à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Muito obrigada. E você pode rever essa entrevista com o Augusto Barros, que é delegado-geral da Polícia Civil do Estado, e os episódios da série Retratos da Violência no site da Assembleia, al.ma.leg.br. E no portal você acompanha a cobertura completa de tudo o que acontece no Legislativo. E você vai ver no próximo bloco. O PROCON lança aplicativo para celular e mais os encantos da Praça Gonçalves Dias. Logo após o intervalo. Doar sangue é um gesto nobre e solidário. O processo é simples, fácil e seguro. Veja os passos para ser um doador e saiba se você atende às condições básicas. Ter idade entre 18 e até um dia antes de completar 70 anos. Doadores com idade de 16 e 17 anos são aceitos mediante a presença e autorização formal dos pais ou responsável legal. O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos. O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde, sem ferimentos no corpo, pesar acima de 50 quilos, apresentar documento de identidade com foto, emitido por órgão oficial, RG, carteira profissional, carteira de motorista, ter repousado bem na noite antes da doação, evitar o jejum, fazer refeições leves e não gordurosas nas 4 horas que antecedem a doação. Evitar uso de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Evitar vir acompanhado com crianças ou sem acompanhantes. É preciso ficar esperto para ganhar guerra contra o mosquito da dengue. Confira algumas dicas para impedir a proliferação desse vilão da saúde na sua casa. Misture uma colher de chá de água sanitária com 1 litro de água e borrife nas plantas de sua casa. A mistura não faz mal às plantas e mata o mosquito da dengue. Lave bem os pratos de plantas, passando um pano ou bucha para eliminar completamente ovos de mosquitos. Uma boa solução é trocar água por areia molhada nos pratinhos. Limpe calhas e lajes das casas. Lave bebedouros de aves e animais com escova ou bucha e troque a água pelo menos uma vez por semana. Guarde as garrafas vazias de cabeça para baixo. Fure latas e pneus. A partir de agora, os usuários do telefone celular do Maranhão têm mais um instrumento para reclamar dos serviços prestados pelas operadoras. Um aplicativo do PROCON vai possibilitar o registro e acompanhamento da denúncia sem que a pessoa tenha que sair de casa. O PROCON decidiu criar um aplicativo para o aparelho, no qual o consumidor pode enviar a sua reclamação do celular direto para o setor jurídico do órgão. Mais informações no site procon.ma.gov.br.
Ela é um dos principais pontos turísticos de São Luís. A Praça Gonçalves Dias é um espaço de encantos e é também um patrimônio em homenagem a um dos poetas mais importantes do Maranhão. Ela tem localização privilegiada e uma vista deslumbrante. A Praça Gonçalves Dias fica no centro de São Luís e guarda peculiaridades de uma cidade separada pela Baía de São Marcos. De um lado, os casarões e o conjunto arquitetônico que deu à capital, em 97, o título de Patrimônio do Mundo Inteiro. Do outro, prédios modernos e grandes construções. O ponto turístico conta com um charmoso coreto e no meio do espaço está Gonçalves Dias. Aqui, o dono da praça observa o vento suave e a beleza irretocável das palmeiras imperiais. O nome é uma homenagem ao poeta maranhense Gonçalves Dias, um dos mais importantes do país. Ele foi professor, teatrólogo e crítico de história, o grande poeta da primeira geração romântica e autor da famosa Canção do Exílio. Uma digna homenagem de um lugar igualmente imponente e admirável. Construída em 1860 e fundada em 1973, a praça preserva em seu entorno importantes monumentos históricos. A Igreja dos Remédios, erguida no século XVIII, e o Palácio Cristo Rei, atual prédio da reitoria da Universidade Federal do Maranhão, que está sendo restaurado. Mesmo quem passa por aqui com pressa, não deixa de admirar os encantos do Largo dos Amores, como também é conhecida a praça. De vez em quando eu venho aqui olhar, né? E aqui é bonito, paisagem muito bonita aqui. Um lugar que encanta e inspira casais apaixonados, que encontram um refúgio para cuidar do amor. Seu Teotônio guarda lembranças de muitos momentos vividos aqui, memórias construídas todos os dias. Ia para cá passear, estudar, né? Namorar também, que esse aqui nesse tempo era para isso mesmo, essa praça. E até hoje, que para mim é a praça mais bonita que tem aqui dentro de São Luís e Gonçalves Dias. O Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.